Bom, em relação às coisas que eu já falei, né, sobre as criações as ferramentas do Civil 3D, a gente tem a superfície, que é onde tudo começa, é onde a gente vai gerar esse terreno natural para poder fazer essas análises. Com a superfície, a gente vai já poder ver como tem uma certa inclinação no terreno, pode ver se tem topos de morro que são acima de cotas de preservação, mas aí você vai estar vendo, a gente vai estar vendo só pela superfície. E na hora de executar mesmo o projeto, a gente vai ter que partir para as outras ferramentas. E no caso, a gente vai tirar um alinhamento. Esse alinhamento seria o eixo do seu projeto, por onde vai passar uma obra de canal ou uma obra de ferrovia, rodovia. Esse alinhamento a gente vai definindo com o civil e ele é muito dinâmico. Quando precisar fazer qualquer alteração, por exemplo, se encontrou uma área que é de preservação por ser de topo de morro e tem que desviar. É muito dinâmico, você mexe no alinhamento e sempre que você pedir um relatório, ele vai estar saindo atualizado com as informações, com as modificações que a gente realizou. E aí, para ver em porte o terreno, a gente tem a opção de traçar o perfil. E esse é sempre um passo. A superfície, para você poder ter para você ter um perfil, precisa ter essa superfície e o alinhamento. E o perfil você só tira após tirar um alinhamento. Tem uma ferramenta de tirar uns perfis rápido, mas é só questão de visualização mesmo, não dá já para trabalhar, fazer o projeto em cima dessa ferramenta. Então, primeiro com esses pontos, ou extraído de ferramentas de drone, por exemplo, ou através de software, pegando essas imagens de satélite, por exemplo, vai se gerar a superfície, e aí depois da superfície se gera o alinhamento. A partir do alinhamento a gente tira perfis, e aí só tendo já essas coisas, alinhamento e perfil, a gente pode tirar corredor e seções, que seria realizar cortes transversais no seu projeto. Não exatamente precisa ser no seu projeto, mas em toda aquela área que vai ser gerada, que vai ser impactada. A gente precisa ver até onde o projeto atinge. Pode ser uma área de bota fora, para colocar material, pode ser uma área de retirada de material. Então, com essas seções, é mais possível você analisar melhor. Só com o perfil, o que a gente vai ter a cota, um corte no sentido horizontal da sua obra. E com as seções transversal, a gente vê até onde essa obra alcança. Porque a gente sabe que uma rodovia ou um canal, ele não vem acompanhando a topografia do terreno, e sim vai ter que realizar cortes ou aterros. Esses cortes e aterros, eles podem alcançar essas determinadas áreas de preservação. No caso de aterros, geralmente os aterros vão atingir lagos, que é a parte mais baixa, onde vai se aterrar, lagos ou rios, e aí pode atingir áreas de preservação. E do lado onde houver cortes, é que a gente vai utilizar a seção para ver até onde esse corte, esse talude vai. No caso, será para o lado mais alto, para o lado mais baixo, nas partes mais baixas. O impacto será gerado pelo aterro, e onde tem partes altas, morros, o impacto será gerado pelos cortes. Então, essas análises é melhor se realizar com a geração das seções. E essas ferramentas do Civil 3D são bem tranquilas, bem intuitivas, é um software bem intuitivo, apesar que é um software muito robusto, tem muita ferramenta, uma gama de ferramentas muito grande, são inúmeras ferramentas. A gente, para realizar um projeto, por mais complexo que seja, a gente não utiliza... Ele também, você pode dividir em particularidades. Pode ser voltado para uma obra ou para outra. Então, quando se executa um projeto de rodovia, por exemplo, você vai utilizar mais as ferramentas que são aplicadas à rodovia. Quando você vai para uma obra de canal, aí já tem outras ferramentas.
obra de ferrovias também tem as ferramentas. Então, você participando de um projeto de rodovia, você utiliza muito pouco mesmo das ferramentas, porque é uma gama de ferramentas. Mas aí essas ferramentas principais, que são alinhamento, seções, corredores e superfície, elas vão se aplicar para qualquer obra, para obras de barragem, de grande porte, ou pequenas, né, também. Mas aí a gente sabe que esses softwares mais avançados, eles se encaixam também melhor nessas obras mais avançadas. E essas ferramentas, que até já mencionei lá atrás, que você utilizaria na superfície, são o alinhamento, que é o eixo por onde a sua obra vai passar, que é o traçado do projeto, né? A partir desse alinhamento, que é o traçado do seu projeto, você vai poder tirar a exceção tipo e fazer essas análises com essa exceção tipo. A exceção tipo é para você ver, por exemplo, se, digamos que uma rodovia de 8 metros de largura, vamos supor, e aí quando passa em um determinado morro, que gera aquele corte, dependendo dessa inclinação da seção tipo, do talude, esse talude ele vai alcançar uma cota mais alta, ele vai mais longe. Quanto maior a inclinação, esse talude ele vai procurar, para alcançar o topo do morro, ele vai mais longe, a distância é maior. Então você pode fazer essas análises na seção tipo, mudando a inclinação. Quando você aumenta a inclinação, no caso para ficar a inclinação mais em pé, no caso, aí ele vai tocar o topo do morro antes. Então essas análises podem ser feitas pela exceção tipo. Para gerar a exceção tipo, os passos que a gente vai ter. A gente utiliza um objeto de sample line, que nada mais é do que uma linha que você vai colocar ao longo, linhas transversais que serão colocadas ao longo do traçado. Escolher o alinhamento, porque geralmente vai ter mais de um alinhamento, dependendo da sua obra. Você pode gerar alinhamentos para drenagens ou para fazer uma análise qualquer. Então, vai escolher esse alinhamento somente já para definir aonde você quer fazer essa análise. Você pode simplesmente também gerar um alinhamento, não necessariamente o traçado da sua obra, da sua rodovia. Por exemplo, você quer analisar um morro lá para ver se está em uma determinada cota, para ver como fica, e aí pode-se gerar um alinhamento ali no pé do morro e rodar uma seção tipo qualquer, que você pense em aplicar depois no seu traçado, e aí pode fazer essas análises. Essa opção que eu coloquei aqui para você utilizar é simplesmente para fazer mais de uma sessão. Digamos que a obra que você está executando, que está fazendo aquele projeto, no caso, tenha 1.500 metros, quilômetros e meio, e aí você não vai fazer de uma por uma, tem essa opção para fazer todas. Você escolhe um trecho para gerar isso. No caso, para fazer as análises, principalmente a gente gera apenas um trecho. Para o projeto em si, para a cubação de volume, que é mais a parte já da civil em si, né, da infraestrutura, a gente gera tudo, vai gerar o traçado todo. Mas para executar apenas uma análise ali em um determinado trecho, está passando no pé de um morro, a gente acha que vai alcançar a cota tal, então a gente gera essas seções apenas nesse trecho, e aí é possível fazer essas análises. Bom, e aqui é só um exemplo do que o civil nos proporciona. Ele gera essas superfícies, e aí a gente pode fazer essas análises. No caso da superfície, a gente pode colocar por cores, digamos, que é um mapa isométrico, mas que é ali apenas uma área. Você pode apenas escolher uma areazinha para fazer essa análise. A gente sabe que o topo do morro, essa inclinação ficando muito inclinado, um terço, né, ela já é APP, área de preservação permanente, que foi o caso da Chapada Nacional do Arari, que a gente teve que fazer essa análise, ter todo um trabalho para desviar, utilizar outra exceção tipo, não aquelas que estavam no projeto,
para que a gente pudesse passar com esse projeto. E aqui essas cores que coloquei é porque a gente pode definir, é um mapa isométrico, mas que você pode apenas aplicar a inclinação que você quer, para você ver se tem alguma área ali, algum morro que se encaixa nessa categoria de topo de morro de preservação. É para você utilizar um mapa, para fazer um mapa do seu traçado, é bacana com o Civil 3D, mas nessa parte de análise, você pode escolher apenas partes, apenas um trecho onde você quer analisar, se esse morro é pequeno, dá para fazer apenas um desvio, ou se é uma área de preservação grande, que não dá para você desviar, aí teríamos que ir para uma seção tipo mudada, que no caso seria uma aplicação de uma seção tipo de túnel, por exemplo, que não passaria com uma seção aberta para uma rodovia ou para um canal. Teria que executar um túnel. Então, a gente, em vez de mexer no alinhamento, no traçado, a gente mexe na seção tipo, que no caso troca uma seção aberta de rodovia ou de canal, troca por uma seção de túnel. Claro que isso, eu estou falando isso, mas depende de muitas coisas em relação à execução do projeto, custo, essas coisas. Mas para fazer a análise, que é o que a gente está tratando aqui, a opção seria essa. Não dá para desviar, não vai cortar essa área de preservação, então poderia ser executado um túnel. E aí a gente faz isso mexendo na seção TIC. E eu tenho o caso do Cinturão de Águas do Ceará, que é onde eu trabalho já há bastante tempo, e que a gente utilizou bastante o Civil 3D para fazer essas análises. Não somente no Cinturão das Águas, eu já apliquei essas análises. Eu já prestei consultorias para fazer essas análises em barragens, em outras obras. Mas essa obra que é a que eu trabalho mesmo e que a gente utilizou bastante para fazer essas análises na Chapada Nacional do Araripe, que a gente sabe que é uma área acho que é bem conhecida aí, bem importante. E a obra também tinha que passar, é uma obra importante, e aí a gente, graças a essas ferramentas, a gente pôde passar com a obra, executar o projeto, que no caso ainda está sendo executado, não terminou, mas que já está em fase de conclusão. E a gente pôde passar e realizando essas análises, não afetando, não atingindo essa área de preservação. A gente teve todo esse cuidado com o meio ambiente, essa parte de sustentabilidade, e aí com o Civil 3D foi possível realizar essas análises e procurar um melhor traçado, um melhor tipo de seção, para que a gente passasse com o projeto sem atingir essas áreas de preservação. Então ficou tudo dentro da legislação, a gente conseguiu realizar o projeto. Teve modificações sim, porque o projeto de início não se atentou a essa parte. Então depois quando alterou, mas aí questão de custos e viabilidade para fazer, e a gente teve que procurar alternativas, e graças às ferramentas do Civil 3D a gente foi modelando, até que conseguiu passar com o projeto. E aí hoje o projeto está sendo executado. Aqui é só uma imagem que mostra já como já está a área, né, passando próximo a topos de morro, e essas curvas que foram geradas era justamente por isso, porque a gente precisava adequar o projeto em diversas situações. Uma das situações era essa questão das áreas de preservação. Essas análises do Civil 3D, com o Civil 3D, inclusive eu já publiquei artigos, essa imagem eu até peguei do meu artigo, ficou até um pouco embaçada, mas aqui mostra bem, detalha bem, como a gente realizou essas análises. Eu tinha aqui, no caso, não sei se está dando para ver direitinho, mas aqui essa parte vermelha seria o projeto. Então, não, ao contrário, a azul seria o projeto. Então, a gente estava vendo aqui que
o talude ia bastante longe e passaria da cota 500 que estaria aqui, de cima para baixo aqui a segunda cota, essa cota é a cota 500. Então a gente não podia atingir essa cota 500, que é a cota de preservação. E pelo projeto, com a seção aberta, que é essa linha azul, ela estaria alcançando aqui um topo da Chapada Nacional, do Araripe. Então estaria passando dessa cota 500 e não poderia ser executado. Se a gente desviasse, jogasse muito para baixo, puxando, fugindo da APA, né? Do topo aqui da encosta, além do canal não ficar enterrado no terreno para ficar firme, porque ia gerar um aterro e ia ficar escapando ali da encosta. Então, além disso, esse aterro que ele gerava, que é essa partezinha azul aqui, tinha um rio. Então, esse aterro ia cair dentro do rio e também não podia. Também é uma área que a gente não pode invadir, porque aí ia obstruir a passagem da água. Então, o que é que a gente foi procurando soluções? No projeto também tinha a opção de realizar, em vez da seção aberta, uma galeria. Mas aí, por questão de custos, também foi descartado. E aí, com o Civil 3D, essas análises a gente ia fazendo como? Apenas modificando a seção. Mudando a seção, a inclinação ou a altura do talude, a gente ia vendo aonde tocava a cota. Nesse caso da primeira imagem, a gente conseguiu puxar para o lado direito, o terreno, o aterro não alcançou o rio, e a gente manteve aqui o talude, o corte, chegando antes da cota 500. Então, foi uma análise que a gente fez com a seção e também com o traçado. A gente mexeu na seção e mexeu no traçado. Deslocou o traçado um pouco para o lado do rio e mexeu na seção. E beleza, a gente conseguiu não alcançar a cota 500 com a realização do corte e também o aterro não foi até o rio. Também não obstruiu a passagem da água e ficou respeitando a faixa, não lembro mais qual era o limite aqui, a largura. Mas, enfim, a gente não atingiu. Então, esse é um exemplo que a gente fez pelo alinhamento, movendo mais para a direita e também na seção. Nesse outro caso, essa segunda imagem, à direita, a gente não conseguia fazer mexendo no traçado, porque além de ser muito íngreme, e seria essa questão que eu falei, que ficaria muito pendurado, o aterro ficaria muito pendurado, mesmo fazendo escalonamento para realizar esse aterro, ficaria muito pendurado. E também ele chegaria no rio. A gente estava muito próximo mesmo da área de preservação do rio, a faixa de largura aqui do rio. Então, qual foi a alternativa? A gente mexeu na inclinação do talude. Isso, nesse caso aqui, o ajuste foi feito pela modificação do assembly, que é o gabarito, a seção tipo, onde a gente mexe para escolher as inclinações de corte. Você escolhe uma seção tipo, que é o seu gabarito, e roda no traçado, pede para ele gerar naquele traçado o corredor, e esse corredor vai mostrando a seção tipo. Nesse caso aqui, a gente inclinou mais, ficou mais em pé o talude, mas também não chegou na cota 500. Isso é bem um morro mesmo aqui, que está vendo, não sei se dá para ver a imagem aqui, mas essa linha verde é o terreno natural e que é um morro que passa da cota 500. Acho que a gente estaria na cota 510, se não me engano, esse topo. E aí, com o ajuste da seção tipo, a gente colocou a inclinação maior. Isso também, claro que tem que ver se o terreno permite fazer isso. Nesse nosso caso aqui, a gente conseguiu. O terreno não era um solo que ia ficar caindo, então a gente tinha estabilidade, né? A gente conseguiu colocar uma inclinação maior e não alcançar a cota 500. Então, teve esses dois exemplos que a gente utilizou. Um que a gente mexeu na seção e no alinhamento, mais no alinhamento, né? E esse outro caso que a gente mexeu só na seção tipo, porque o alinhamento, a gente não podia mais deslocar o eixo do nosso projeto para a direita.
tanto porque ia ficar muito pendurado e tanto como ia chegar aqui a atingir a área do rio. Então a gente teve que mexer só na seção T.